Olá, pessoal. Nós somos da Universidade Estadual do Piauí, a UESP, campus Doutora Josefina Demes, de Floriana. Somos alunos do curso de Licenciatura Plena em Educação Física e vamos apresentar para vocês um trabalho da disciplina de Filosofia da Educação, né, cujo tema é Tendências Pedagógicas na Prática Escolar. Esse trabalho foi desenvolvido pela Cláudia da Silva, Gustavo Reis e eu que vos fala, Marlene Daniele Fernandes Rodrigues. Tendências pedagógicas na prática escolar. As tendências pedagógicas no Brasil estão diretamente ligadas às questões sociais e políticas. Os principais aspectos que definem cada corrente pedagógica são os conteúdos abordados, os métodos de ensino, as motivações no processo de aprendizagem, suas manifestações e a relação estabelecida entre o professor e o aluno. Existem duas vertentes principais no contexto das tendências pedagógicas: a liberal e a progressista. A vertente liberal é pautada na preparação do indivíduo para desempenhar papéis sociais com base nas suas aptidões individuais, promovendo valores e normas da sociedade de classes alinhados ao ideário capitalista. Essa vertente é composta por quatro correntes: liberal tradicional, liberal renovadora progressiva, liberal renovadora não direta e liberal tecnicista. Já a vertente progressista possui uma essência sociopolítica, propondo que o sujeito desenvolva uma visão crítica do meio em que vive e do contexto social, a fim de que ele seja um agente transformador da realidade. O progressivismo, na prática escolar, se divide em três correntes: progressista libertadora, progressista libertária, progressista crítico social dos conteúdos e progressista crítico social dos conteúdos. Agora nós vamos abordar cada um das tendências pedagógicas, começando pelas tendências da vertente liberal. Pedagogia liberal tradicional. Considerada primitiva dentro dos processos educativos, a pedagogia tradicional é a oriunda da educação jesuíta, numa época em que já se estabelecia uma relação vertical entre educador e educando. Nessa tendência, o professor era a figura central no processo educativo, detentor de todo conhecimento e reputado superior aos alunos, que por sua vez não tinham base alguma sobre os ensinamentos. Apesar de ser considerada arcaica em muitos aspectos, a pedagogia tradicional se disseminou de tal forma que requisitos desse método de ensino ainda permeiam em muitas escolas. Suas práticas e metodologias têm como principais características o ensino tradicional de caráter verbalista, autoritário e inibidor da participação do aluno, e a valorização dos saberes necessários para a adaptação na sociedade numa perspectiva tradicional. Homogeneização da sala de aula, considerada que todos os alunos são iguais em suas capacidades e aptidões, desconsiderando individualidades. O aluno é um receptor passivo das informações e submisso ao professor. Pedagogia liberal renovada progressivista, também conhecida como pragmatista, a pedagogia renovada progressivista defende a ideia de autoaprendizagem, basicamente de que o aluno tem de aprender a aprender, ou seja, aprender fazendo. Nela, o aluno desenvolve o seu próprio processo de aprendizagem de acordo com as suas necessidades e inclinações individuais. Pedagogia liberal renovada não diretiva.
Da mesma forma que é renovada progressivista, a pedagogia renovada não diretiva tem os pressupostos de renovação e de atender às necessidades do aluno em relação ao processo de aprendizagem. A diferença é que, nessa pedagogia, há um foco maior nas questões psicológicas e emocionais do estudante, tornando as aulas basicamente mais parecidas com terapias. Pedagogia liberal tecnicista. Com o objetivo de atender aos interesses econômicos e sociais no período da ditadura militar, a educação passou por uma reestruturação a partir da expansão do mercado e, e uma sociedade mais industrializada e urbanizada. A pedagogia tecnicista é a última dentre as tendências pedagógicas da vertente liberal. Ela se estabeleceu no Brasil na década de 60, promovendo uma nova relação entre educação e trabalho, pautada na teoria do capital humano. O foco da educação era desenvolver habilidades e conhecimentos que favorecessem a máquina social, apoiada no desenvolvimento econômico e social do país. Essa pedagogia buscava formar mão de obra especializada conforme as qualificações necessárias para a atuação do mercado de trabalho. Por isso, as práticas escolares tinham como base as competências técnicas, em que o aluno assumia o papel de espectador e aprendia por meio de treinamentos e orientações do professor. O professor era responsável por controlar os processos de ensino, modelar comportamentos e assegurar que os objetivos pré-estabelecidos fossem atingidos. Na pedagogia liberal tecnicista, o professor ele era considerado um especialista que ensinaria o passo a passo para que os alunos absorvessem um determinado conhecimento. Geralmente, esse conhecimento tinha o propósito de melhorar a eficiência, qualidade, racionalidade e outros aspectos importantes para as empresas e o sistema capitalista. Já na pedagogia progressista libertadora, era diferente. Essa é a primeira corrente da vertente progressista, também conhecida como freiriana, em referência ao educador e filósofo Paulo Freire. Ele defendia que quando o sujeito conhece a sua realidade, consegue modificá-la. Portanto, a pedagogia progressista libertadora, ela tem como princípio a reflexão crítica sobre a realidade. Essa corrente, ela compreende que o aluno já chega à escola com uma bagagem de saberes e experiências vividas no seu primeiro meio de aprendizagem, que é a sua própria casa. Para Paulo Freire, esse deveria ser o ponto de partida para a construção do processo pedagógico, porque assim ele pregava a ideia de que o ensino deveria fazer sentido, deveria ser contextualizado ao meio social, por meio da reflexão e crítica das situações problemas. Essa pedagogia ela acreditava que os processos educacionais devam ser um ato político, por ter uma forte ligação com o lado social, um aspecto que é bastante abordado nessa corrente. Dessa forma, a relação entre professor e aluno deveria se dar essencialmente de forma horizontal, na base do diálogo em grupos de discussões, como ferramenta de desenvolvimento dos estudantes para a transformação social. Tendência progressista libertária. Espera-se que a escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos no sentido libertário e autogestionário, introduzir modificações institucionais a partir dos níveis subalternos que, em seguida, vão contaminando todo o sistema. Portanto, nessa pedagogia se defende que a educação deva ser gerenciada por ela mesma, com a ideia da autogestão. Dessa forma, o aluno é colocado no centro do processo e, além disso, coordena a sua aprendizagem. Portanto, é permitido que o estudante faça suas próprias escolhas, em quais conteúdos ele quer aprender, conforme as suas necessidades e prioridades. Tendência progressista
crítico-social dos conteúdos. Defende que a própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la democrática. A atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização, para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Essa pedagogia indica que o papel da escola é preparar o aluno para a realidade da vida adulta e se refere à educação como uma atividade mediadora para uma atuação organizada e ativa numa sociedade democrática. Ou seja, os ensinamentos devem ter uma correlação com a significação humana e social, permitindo análise crítica do conteúdo, com o intuito de fazer o aluno ter uma participação ativa no mundo. Em favor da pedagogia crítico-social dos conteúdos. São bem-vindas as considerações formuladas pela dinâmica de grupo, que ensina o professor a relacionar-se com a classe, a perceber os conflitos, a saber que está lidando com coletividade e não com indivíduos isolados, a adquirir a confiança dos alunos, ou seja, situar o ensino centrado no professor e o ensino centrado no aluno, em extremos opostos, é quase negar a relação pedagógica porque não há um aluno ou um grupo de alunos aprendendo sozinho, nem um professor ensinando para as paredes. Ou seja, ambos são extremamente fundamentais para a pedagogia. Um ajuda o outro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo que a gente quis passar. Fizemos um resumo com as informações mais importantes sobre as tendências pedagógicas na prática escolar. E é isso, obrigada por